Olá, bem-vindos ao nosso podcast Histórias da Vida. Eu sou o Roger Brito e ao meu lado, Marcelo Marques. Embarque conosco nessa nova história. Hoje estamos com o nosso ilustre convidado, ele que é pai de 3 filhos, 56 anos, avô, esposo e fotógrafo profissional, há 7 anos fotografando bebês. Com vocês, Douglas Duarte. É um prazer estar aqui. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao convite, do Roger, do Marcelo. Claro. É uma honra poder compartilhar a minha história de vida em questão na minha área profissional, E eu tenho certeza que tem muito para oferecer a respeito nesse nicho que eu estou hoje, que é o nicho de fotografia de bebê, que é o newborn, o acompanhamento infantil. E no decorrer aqui, nós vamos estar falando sobre alguns pontos, algumas coisas sobre esse trabalho. Bacana. Contar a nossa história um pouquinho, Com certeza. Douglas, o que você fazia, qual foi o início, o que você fazia antes da fotografia? Então, Roger, antes da fotografia eu trabalhava com vendas, eu era vendedor. Eu fui vendedor com 25 anos. Uau. E a minha entrada na fotografia foi algo um pouco inusitado, sabe? Uhum. Mas estamos aí. Mas o que você vendia nesses 25 anos? Eu trabalhava com proteção, produtos de proteção. No caso, extintores de incêndio, mangueiras de extintores e recargas de extintores. Era o que eu fazia. Uma coisa completamente fora daquilo que apareceu para mim fazer. Totalmente fora. E fala uma coisa para mim. Como foi o seu início na fotografia? Assim, a minha filha, ela fez um Smash the Cake, que é de 1 ano do meu netinho. Eu tenho um neto hoje que vai fazer 10 anos, agora em outubro, tenho uma netinha de 8 anos. E no aniversário do primeiro ano do meu netinho, ela chamou uma fotógrafa para fazer uma foto de Smash ali na rua, em frente à prefeitura, ali no parque. E ela me convidou, e ali naquele momento ela viu o trabalho da fotógrafa, ela falou assim: pai, eu vou fazer isso, eu vou ser fotógrafo. Eu falei, filho, legal, se é isso que você quer, vai nessa, O interessante é que quando ela falou isso, e eu conheço a minha filha, ela é muito empreendedora, E ela foi atrás mesmo, ela comprou uma câmera dessa fotógrafa e ela começou já a fazer esse trabalho. E quando ela já estava ali com os 10 bebês fazendo na própria casa dela, ela dividiu a sala dela, fazendo esse trabalho com os bebês, ela me chamou e falou: pai, entra na fotografia comigo, venha ser meu sócio. E eu falei para ela assim: filha, não dá, como que eu vou trabalhar com bebê, Os meus filhos já estavam grandes, mas como que eu vou trabalhar com bebê, sendo homem, essa coisa toda, Ela falou: não, pai, vamos entrar nesse negócio, vai dar certo e tal. Aí eu falei assim: pensei bem, falei: vou entrar nesse negócio com você, filho. E a gente... Não, continuando, Você falou que sua filha fez um estudo na casa dela, mas é os pais que trazem para o estúdio ou vocês vão na casa? Não, os pais trazem no estúdio. Também dá para a gente ir na casa, mas eu nunca trabalhei indo na casa. Eu sempre gostei de trabalhar no estúdio, por quê? Porque no estúdio eu tenho tudo que eu necessito para qualquer coisa eu precisar na hora. Sabe, quando você está na casa do cliente, você fica mais limitado. E no estúdio não, você tem tudo na sua mão ali e fica melhor. E outra, nós trabalhamos no estúdio com toda a segurança possível. Então, esse gancho do estúdio, se a criança estranhar, começa a chorar? Então, como nós trabalhamos com bebê, eu faço newborn, bebê de 6 a 12 dias de vida. Entendeu? Então, a gente trabalha toda uma parte técnica de como você fazer o bebê dormir, de como que você faz a parte fisiológica, como que você tem que mexer no bebê. Então, a gente tem que estudar em cima disso. É tudo um estudo, entendeu? Tem tudo isso nesse ramo, hein? Tem tudo isso. É uma coisa muito técnica para você trabalhar com o bebê, porque o bebê ele é muito frágil, Então, por ele ser muito frágil, a gente tem que ter técnicas para poder mexer por causa da articulação. Quando o bebê é muito novinho, a articulação dele é molinha, então você consegue colocar nas poses técnicas. Quando o bebê vai crescendo, no caso do acompanhamento infantil, que são os 12 meses, todo mês a mamãe e o papai levam o bebê no estúdio e ali nós fazemos a foto do mês. Quando nós fazemos, o bebê ele já vai amadurecer, então já não dá para fazer uma pose técnica como fazia com o recém-nascido, mas aí nós temos outras técnicas que fazemos as fotos ficarem lindas e maravilhosas dos bebês, que é uma lembrança para a vida toda, Sim, com certeza. Eu vi que você teve um certo receio quando a sua filha convidou você para trabalhar com ela.
Conte um pouquinho para nós aqui. Quais as dificuldades que você teve no início? Então, assim, hoje eu estou com 56 anos, vou fazer o mês que vem 56 anos. Eu estava com 49 anos, né? Então, já meia idade quase aí, né? E entrar no meio para trabalhar com o bebê, eu achei que talvez ia ter um pouco de dificuldade por causa disso. Então, porque não era um nicho tipo de você fazer fotos de casamento, ou de aniversário, ou fazer eventos, já é um nicho muito específico, né, para determinada coisa. Então, eu fiquei receoso mais em cima disso. Mas, como eu estava junto com a minha filha, eu falei, vamos nessa aí, vamos ver o que vai acontecer, né? E vou dizer, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu estava passando como é histórias de vida aqui, eu vou contar um pouquinho. Eu estava passando um momento muito difícil, que eu estava meio para baixo, sabe? Meio deprê, assim, né? Eu estava meio depressivo, algumas coisas que tinham acontecido na minha vida, que não estava sendo legal. E quando eu entrei nesse mundo do bebê, o bebê me levantou. Eu chegava no estúdio para fazer as fotos do bebê, ali era outro universo, era outro mundo, e eu saía dali revigorado, abençoado, porque o bebê tem muito disso, né? Era um sorrisinho aqui, até o cheiro do bebê é gostoso. Já está 7 anos nessa estrada. 7 anos nessa estrada, e nesses 7 anos foi muito bom, viu? Mas você não entendia nada de fotografia quando começou? Nada de fotografia. A parte técnica. É assim, o fotógrafo ele tem que gostar de foto já desde novo, né? Desde quando ele começa moço, e depois os pais ajudam, compram uma câmera e tal, que ele tem aquela motivação, ou ele começa a trabalhar e já quer entrar nessa área, busca essa área de publicidade, alguma coisa assim, né? Mas no meu caso não. O que eu fui fazer? Comecei a estudar. Eu fui para o YouTube, né? Fui com os fotógrafos, os tutoriais, né? O pai dos burros, né? E me fala uma coisa. Você teve algum tipo de preconceito, rejeição? Pergunto pelo fato do quê? Nesse nicho, ele é um público predominante feminino, né? Sim. Você teve algum preconceito ou rejeição? Sim, no começo, sim. Né? As mães, como era minha filha, porque assim, eu e minha filha não fazíamos juntos, né? Nós tínhamos o estúdio junto, só que ela separava alguns bebês para fazer no dia, eu separava outros para me fazer no mesmo dia. Só que cada um fazia os seus bebês. Então tinha mães, por ela ser mulher, que acabava tendo um pouco mais de afinidade com ela. Só que como eu comecei a prestar atenção nisso, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a tentar fazer melhor do que a minha filha. De que maneira? Você sabe que os fotógrafos têm mania assim de demorar para fazer entrega de material, de fotos, essas coisas, né? Eu não sei por que isso. E eu sou o tipo da pessoa que quando eu faço uma coisa aqui, eu já quero entregar ali. Eu não gosto de ficar segurando. Tanto é que se você for no meu estúdio, eu não tenho uma foto para enviar. Amanhã eu tenho 3 ensaios para fazer. E eu faço o ensaio, eu já edito as fotos. Às vezes o papai e a mamãe estão chegando na casa com o bebê depois que saiu do estúdio e as fotos estão chegando junto com eles na casa deles. Então foi uma coisa que eu consegui ganhar em cima das mamães, foi isso. Você está entendendo? Na rapidez e na forma de trabalhar. Porque quando você entra no mundo do bebê, você tem que virar criança, né? Então você vê um coroa de 56 anos brincando com o bebê, né? É para rir. A minha esposa fala, vou colocar uma câmera aqui para mostrar como que você faz aqui. Voltando àquela, falei que você está 7 anos de estrada, né? E desses 7 anos, qual foi a sua maior conquista? Olha, nesses 7 anos, eu posso dizer para você, eu tenho meus equipamentos que eu conquistei, trabalhando, investimentos. Eu tenho mais ou menos uns 60 temas para fazer com o bebê. 12 meses. Eu tenho 60, uns 30 de meninos, 30 de meninas. Eu tenho um estúdio montado, tudo próprio meu mesmo. Nós construímos um estúdio. Só que a minha maior conquista foi eu melhorar como pessoa. Você está entendendo? Porque esse trabalho, a proximidade que eu tive dentro desse nicho, me fez eu ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais paciente, porque para trabalhar com criança você tem que ser paciente. E quando minha filha me convidou para trabalhar nisso, eu falei para ela, eu não tenho paciência nem com meus filhos. Só que o bebê, ele conseguiu me trazer uma paz e uma paciência. Eu já peguei o bebê ali que chorou uns 12 meses, gente. E não era um chorinho assim, sabe? Não. Era parecia que você estava berrando. Eu ficava preocupado com os vizinhos. Falava, o que os vizinhos vão pensar? Mas já peguei também bebês que
Cada bebê tem uma personalidade. Então, a gente tem que... O segredo de trabalhar com o bebê é você descobrir o jeitinho de cada um. Quando você descobre isso, você trata um do jeito que ele gosta de ser tratado. Porque eu sempre falo, nós temos que trabalhar com o bebê dentro do limite dele. Não dá para ultrapassar o limite do bebê. Quando você consegue fazer isso, o trabalho sai bem feito. Legal, hein? Douglas, e para finalizar, que conselho você dá para os nossos ouvintes, né? Para aqueles que estão querendo mudar de vida profissional, como você, de vendedor a um fotógrafo profissional renomado? E mais uma coisa, complementando, Roger, dá para viver bem com esse ramo? Ganhar grana? Já que vai dar conselho, né? Já que vai dar um conselho. Bom, assim, para a sua audiência que está aqui hoje nos ouvindo, contando um pouco da minha história, para você começar, eu acho que você tem que pensar muito naquilo que você quer fazer, né? Se realmente é aquilo. Eu não sabia eu não achava nunca que eu ia ser fotógrafo, mas isso caiu no meu colo e eu abracei. Então, tudo que você vai fazer é assim, você tem que entender que você precisa fazer as coisas de uma forma que elas fiquem muito bem feitas. Quando você consegue entender e fazer isso de uma forma bem feita, as coisas dão certo. E eu tenho algo comigo. Não é o que fazer, mas como fazer, né? Porque quando você faz, é como você estivesse fazendo para Deus. Quando você faz algo que você está fazendo para Deus, você vai fazer o seu melhor. Por isso que Jesus disse que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, mas ele melhora isso dizendo que nós temos que amar o próximo como ele nos amou. Por quê? Porque ele fez o melhor por nós. Então, quando eu faço o melhor para o outro, aquilo volta para mim também. Você está entendendo? Volta para mim. Então, é uma troca. Eu dou para poder receber, né? Em questão financeira, eu vou dizer... nesses 7 anos que pegamos pandemia, tudo, eu construí um estúdio, você está entendendo? Vivo desse negócio. A minha esposa, minha filha ficou comigo 3 anos, depois ela partiu para outro nicho de casamento, né? Que era o sonho dela, era casamento, e ela está muito bem nesse negócio de casamento também. Eu trouxe a minha esposa para trabalhar comigo, para ser a minha assistente hoje, já faz 4 anos que a minha esposa é minha assistente, fez o curso de fotografia. Eu nunca fiz curso de fotografia, sou autodidata, mas fiz muito workshop, você está entendendo? E era interessante, falando do nicho feminino, que eu ia nos workshops para fazer, então você chega lá, a questão de alguns bloqueios, né, as dificuldades que a gente tem naquilo que você abraça e fala, será que eu vou conseguir? Será que se você pensa em desistir ou não? Eu chegava nos workshops para fazer, era 7, 10 mulheres, só eu de homem. Você já pensou um negócio desse? E nunca teve nenhum problema. Nunca teve nenhum problema. Graças a Deus. E fazia fotos maravilhosas, pegava as dicas com as mulheres, né? Ali, porque é um nicho feminino, né? Sim. Só que hoje, graças a Deus, eu trabalho com a minha esposa, então essa parte de assistência, de pegar o bebê, colocar, posicionar, tudo, hoje eu fico mais com a parte de fotografar. Antes eu fazia tudo, né? Agora não. Hoje minha esposa que me auxilia e ela também, minha esposa, quando começou comigo, eu tinha que fazer os bonequinhos para montar os temas, os cenários. Eu vou dizer uma coisa, minha esposa nunca costurou na vida, não fazia nem a barra da minha calça. Quem fazia as barras da calça era eu. Aí eu falei para ela assim, não, começa a fazer os bonequinhos. E eu incentivei ela, ajudei ela. Você vê os bonecos que a minha esposa faz hoje? Eu comprei máquina de costura e incentivei também, né? Você vê os bonecos, os meus cenários, todos os bonecos são ela que faz. Eu tenho a ideia do cenário e ela monta o cenário para mim. Então, nós entramos... Você constrói o próprio cenário. Nós construímos o próprio cenário. Por acaso você aluga o seu cenário para algum profissional? Não, nunca aluguei. Nunca aluguei, né? Mas, graças a Deus... acho que nem precisa alugar porque a gente... Mas caso esse nicho parecer, você pode pensar. Posso pensar. Que legal. Bom, perfeito. Bom, Douglas, quero agradecer a sua presença. Marcelo, muito obrigado. E, agradecemos. pessoal, até a próxima Histórias de Vida. Tamo junto. Tamo junto.